semana, Fortaleza foi palco de uma edição especial do Cine Ceará, a 25ª, comemorando o jubileu de prata do Festival Ibero-Americano de Cinema. Entre os destaques do festival, um filme cearense dirigido pelo cineasta e escritor Clébio Viriato Ribeiro, autor dos livros Quando as Lâminas Cortam, A Filha do Sertão e Cinema de Pedra. E o filme, A Lenda do Gato Preto, tem roteiro de Caio Quinderé e Kennedy Saldanha. O longa-metragem A Lenda do Gato Preto, dirigido por Clébio Viriato Ribeiro, conta a história de um amor impossível, do trapezista Simão e Mariana. A trama envolve o resgate kármico de Angelina, que após atropelar um gato preto de uma cigana, atrai para si e para a filha dela uma maldição sem precedentes. Passado e presente vêm à tona em meio a preconceitos, misticismo e a busca pela felicidade. O roteiro do filme foi escrito por Kennedy Saldanha e Caio Quinderé. Eu fui convidado em 2012 para ingressar nessa equipe. O Clébio já tinha um roteiro construído com o Kennedy Saldanha. E aí eu entrei, dando um pouco mais de recheio aí nesse bolo, trabalhando nessa dramaturgia em conjunto com o Kennedy, com o Clébio, e uma felicidade enorme, porque a gente tem um elenco fascinante, a gente tem a Jane Azeredo, a gente tem Emiliano Queiroz, uma participação belíssima no filme, a gente tem Elke Maravilha também, que vocês não vão reconhecer a Elke Maravilha, que é uma atriz generosíssima, Nós temos Eduardo Dascar, Alexandre Mandarinho, e um elenco 90% cearense. Uma produção 90% cearense, foi filmado em Quixadá, foi filmado em Maranguape, a gente pode dizer, é o primeiro filme que do Ceará, que a gente pode dizer que foi filmado em 4K, com uma qualidade de imagem e som excelente. A gente tem imagens lindíssimas que mostram a beleza dessa terra, as belezas de Quixadá, as belezas de Maranguape, as belezas do Ceará. Quem for ao cinema vai conferir. A gente vai fazer 3 sessões depois do Cine Ceará. A gente está no Cine Ceará, a gente fez o Cine Ceará, o 25º, e a gente vai fazer 3 sessões no dia 4, 5 e 11 no Dragão do Mar. E brevemente a gente está aí no cinema. A gente quer começar, inclusive, a exibição pelo Ceará, a gente não quer abrir mão disso, a gente está negociando com a distribuidora que a gente quer começar nos cinemas do Ceará para depois ir para o Brasil. O longa-metragem exalta a força da cultura cigana e sua contribuição para a formação da identidade cultural brasileira. A inspiração vem de uma lenda urbana propagada em Quixadá, que fala de uma menina tomada pelo desejo súbito e irresistível de subir pela parte mais íngreme da Pedra do Cruzeiro, sem a ajuda de qualquer equipamento, alcançando os seus 90 metros de altura, afirmando ser atraída por um gato preto que a conduzia até o topo da pedra. O ator Emiliano Queiroz é um dos destaques do filme. A Lenda do Gato Preto é um filme fascinante, eletrizante. Direção do Clébio Viriato, com um elenco maravilhoso, onde nós temos Elke Maravilha, Jane Azeredo, Fernanda Quinderé, Eduardo Dascar, e a nova atração do cinema, a nova revelação do cinema, que é Cássia Roberta, fazendo a protagonista do filme. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é justamente o ator Emiliano Queiroz. Veja a dica literária dele. Nesse momento eu indico o livro de Nísia Santos, Aldenísia Santos, que é O Admirável Mundo de Nísia. Ela é uma menina especialíssima. Ela teve paralisia cerebral quando nasceu, mas é uma pessoa com uma força de vontade extraordinária. Eu consegui, aos poucos, que ela fosse botando para fora todas aquelas emoções que ela tinha, de ouvir tanta coisa desagradável das pessoas que pensam que quem tem paralisia cerebral não ouve o que os outros estão falando, não entende. Não, ela é inteligente, ela entende tudo. Ela escreveu uma história desabafando os sentimentos dela, falando dos sonhos dela, e desenhou tudo.
É lindo o livro dela. Eu não tinha muita dificuldade em conseguir editar esse livro, mas o Caio Kinderé se juntou comigo e nós dois pusemos esse livro na praça. O Admirável Mundo de Nísia é lindo e você pode encontrar nas livrarias Saraiva. Recebemos um e-mail de André Santana, da CDN Comunicação Corporativa, divulgando que as mulheres dominaram o Prêmio Sesc de Literatura de 2015. A carioca Marta Barcelos e a paulista Sheila Esmanioto Macedo são as vencedoras da edição 2015 do Prêmio Sesc de Literatura nas categorias Conto e Romance, com os livros Antes que Seque e Desesterro, respectivamente. Nesta edição, o concurso teve recorde de inscrições, com 1.966 trabalhos, sendo 1/3 do público feminino. Parabéns, então, às vencedoras. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60-125-048 e o telefone é 85 3101 3125. O Papo Literário está de volta com a entrevista especial da psicóloga e escritora Elismar Nepomuceno Santander, que está lançando uma série de livros sobre educação preventiva. Ela é pós-graduada em família, psicoterapia breve e educação de tratamento de dependência química. Elismar conversa agora comigo sobre os livros. E é com grande prazer que eu estou aqui ao lado da psicóloga e escritora Elismar Nepomuceno Santander, que está lançando uma série de livros sobre prevenção educacional, educativa, e que mostra que a escola não precisa ensinar apenas aquelas matérias tradicionais, pode ensinar muito mais coisa, não é isso? Perfeito. A escola também, ela tem o que se chama de disciplinas transversais, que é um momento em que a escola trabalha mais diretamente com o aluno a respeito dos seus valores, a respeito de uma educação preventiva, de drogas e violência, exploração sexual. Essa é a dinâmica que se espera nas disciplinas transversais. E esses livros, eles foram pensados para ser incluído nessas disciplinas transversais, porque a gente não tem disponibilizado na leitura para a escola um trabalho que seja preventivo de drogas e violência. Violência no aspecto geral, né? A gente vê aqui que um dos aspectos abordados é relacionado aos tipos de comportamento, que é algo muito importante para ser estudado. É uma, digamos assim, contribuição da psicologia para a pedagogia. Nós aproveitamos algumas teorias psicológicas que têm como pano de fundo esses livros todos, que estão aqui, mas a gente tem que entender primeiro, abordar os nossos comportamentos. É o que eu falo, que nossos comportamentos, todas as nossas ações, elas têm um impacto no outro, Nós somos, às vezes, causa, nós temos que buscar as consequências desses comportamentos. E o efeito desse comportamento, ele é desproporcional, às vezes, à causa, à consequência, Muito desproporcional. E por isso a gente começa abordando que comportamentos eu tenho que pode ser refletido e que pode ser mudado, que eu considero até um comportamento que eu não gosto muito, eu enquanto aluna, enquanto pessoa. Porque a criança, ela passa por uma fase chamada de deformação. Ela aprende, nos primeiros anos de vida, ela vai captando tudo do ambiente como se fosse natural, como se fosse legítimo, E passa a desenvolver aquelas ações no seu processo de interação com o outro. Daí ela vai compreendendo ao longo do resto da sua vida que nem tudo que ela aprendeu é certo. E aí a escola, a família, ela tem a obrigação, digamos, educar essa criança que inicialmente ela foi deformada na própria educação.
E a gente observa que o livro, a gente pensa a princípio é para o professor, né? Só o professor, mas aqui para o aluno também e para a família também. Isso, ele é um livro que ele é para o educador. Então, nem sempre nós somos professores, mas nós somos educadores aonde a gente anda. Por isso que ele se chama Aprender a Ser, a Conviver, para compartilhar e construindo juntos educação, família, escola, comunidade, uma educação preventiva de drogas e violência. Agora, um assunto assim que sempre existiu, mas que começou a ser falado mais agora, o bullying, também é abordado nesse livro. Sim, nós precisamos resgatar no aluno, não só porque é um ato agressivo, desumano, bullying, mas precisamos resgatar a condição humana. Nós precisamos resgatar no outro essa qualidade humana com esses valores, essa dignidade. E o livro tem vários exercícios também. É um livro interativo. Ele lança uma pauta, comportamentos, nós vamos aprender tudo sobre comportamento do ponto de vista psicológico, né, social, e aí nós vamos refletir sobre isso. Então é o que eu chamo Aprender a Ser. Eu mesmo vou refletir comigo, né, na medida que eu vou interagindo com o livro. Tem o livro do educador, que é o livro que contém o livro do aluno, no livro do educador, mas que tem ali as coisas bem importantes para que o educador tenha consciência e prepare a sua sala com todos os equipamentos, porque ele trabalha dinâmica, ele trabalha relaxamento, ele trabalha a convivência na sala de aula. E tem essa outra coleção aqui. Foi idealizado pela Associação Nacional dos Policiais Federais. Por quê? Porque a Polícia Federal, ela tem na sua bagagem, né, ela é uma polícia preventiva e repressiva. Porém, não tem nenhum conteúdo formal para a prevenção. E essa associação, que engloba todos os policiais e todas as pessoas que trabalham na Polícia Federal, eles pensaram em escrever destinado a essa lacuna que existia na Polícia Federal. Então, eles já me deram esse herói que se chama o Federalzinho, né? É uma criança que vem trazer informação, trazer reflexão e compartilhar com as outras crianças sobre as ações do dia a dia, né? Ele tem o Federalzinho Conheço Nosso Herói, onde a gente traz um herói mais humano, né? Onde mostra que os heróis, somos nós os heróis, né? Aí a gente começa falando dos pacifistas, de cada credo, raça e cor, os heróis. Então o Federalzinho convoca a criança para ser o seu herói. Venha ser herói comigo. E aí ele começa se espelhar e começa a disciplinar essas crianças para que sejam heróis pacíficos, que sejam heróis que ajudam. O segundo livro da coleção é esse aqui, Em Defesa da Vida Sem Drogas, que aí nós vamos tratar da questão com as crianças de drogas e violência. Ele vai esclarecer, fazer com que a criança se informe, para que ela não seja alvo de especulação dos adultos traficantes, dos adultos fornecedores de droga. E nós temos o outro, que é Geração em Risco, Violência e Exploração Infanto-Juvenil, que ele vem tratar da questão de exploração, abuso e qualquer outra violência sexual e também do bullying. Ele vem tratar na sala de aula, para no primeiro momento se sentirem informadas e se sentirem capazes de não mais silenciar. Então, também são livros de forma interativa, onde tem as histórias acontecendo. Jogos, né? Jogos, para não cansar a criança. E o último é Federalzinho Ecologicamente Correto, né? Que nós vamos tratar aqui de uma ecologia humana mais profunda. Doutora Elismar, então, quem tiver interessado nos livros, como é que faz? Esses livros da coleção Federalzinho, eles não são
minha propriedade. Eu apenas escrevi, né? Quem é que pode fornecer esses livros. É um projeto da Associação Nacional e das associações nos estados. E vai fornecer aos estados. Nos estados vão ter, cada estado, uma equipe capacitada para passar para os municípios. E ele, então, será distribuído de forma gratuita nas escolas. Esse aqui vocês podem encontrar na própria Prêmios, né, que eles estão distribuindo. Alguns municípios ganharam, né? Eu encontrei um dia um secretário de educação que me parou. Você foi que escreveu o livro, tá ótimo. Então, eu amei ele dizer, porque eu já nem sabia se estava sendo distribuído assim, para que a escola lesse, olhasse, e se realmente a escola quer adquirir os livros. Então, a Prêmios é que está distribuindo esses livros. Apesar de ser para Prêmios, mas quem está distribuindo é a Ancef Nacional. A Ancef Nacional tem uma página, Ancef Nacional. Tem uma página que as pessoas entram e tem lá o programa Federalzinho. E ela sabe como adquirir. Por enquanto, foi lançado agora, quinta-feira, aqui no estado do Ceará. A gente fez um pequeno lançamento. Mas cada estado vai ser lançado novamente e vão se organizar de acordo com as necessidades de cada local. Bacana. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Obrigada a você, muito obrigada a vocês todos. Um jeito diferente de contar a história entre os anos de 1920 e 1960. É isso que faz o livro Papéis Efêmeros da Fotografia, de Rubens Fernandes Júnior. A publicação foi lançada na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza. Para passear pela história da fotografia brasileira, o caminho escolhido por Rubens Fernandes Júnior não foi o dos grandes fotógrafos já conhecidos. Ele preferiu refazer os passos da fotografia amadora, colecionando propagandas antigas e envelopes de papel em que eram devolvidos os filmes já revelados. O resultado do percurso de 33 anos de pesquisa é o livro Papéis Efêmeros da Fotografia, lançado por ele na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza. O livro reúne 220 peças informativas que eram usadas em lojas especializadas entre os anos 20 e os anos 60. Elas foram coletadas em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro e juntas ajudam a contar uma outra história da fotografia produzida no país durante a primeira metade do século passado. Existe todo um background, todo um conjunto de valores que também fazem parte da história da fotografia, mas que não foram contemplados pela história. O mainstream não contemplou, que no caso dessas embalagens são os lojistas, os balconistas, os ilustradores, os gráficos, os laboratoristas, os retocadores, quer dizer, tem um conjunto de profissionais que a história esqueceu. Então eu tento resgatar, através dessas embalagens, uma história ainda não contada da fotografia brasileira. O livro foi contemplado com o 14º Prêmio Funarte Marc Ferres de Fotografia e publicado por uma editora cearense. O editor Tiago Santana adianta que a coleção de Rubens deve render ainda outros livros, um deles com registros da fotografia amadora no Ceará. A gente já tem discutido com ele e vai vir muitos outros livros para aí, eu acredito, porque o acervo dele, o arquivo dele é genial, assim, uma coisa, uma riqueza enorme. E ela precisa ser colocada. Quer dizer, o papel do livro e desse tipo de ação é que tornar um arquivo, que na realidade é um arquivo particular que está na casa dele, e levar isso para o público, né? Para o fotógrafo Silas de Paula, professor da Universidade Federal do Ceará, contar a história da fotografia por olhares amadores é reconhecer a subjetividade de cada um que, com uma câmera na mão, registra o mundo em movimento. Você tem um tipo de fotografia que servia à ciência, né, como memória, uma série de coisas, mas você tem um outro lado da fotografia que é a questão da subjetividade, de um cotidiano que é muito bem colocada pelo que a gente chama de fotografia vernacular, que é essa fotografia amadora. E o que nós conhecemos da história de muitos costumes no mundo hoje não vem da fotografia profissional, vem da fotografia amadora. Se elas não existissem, a gente não saberia de uma série de coisas que aí acontecem. Então esse trabalho do Rubens é super importante para aprofundar e discutir isso de uma forma mais consistente. A
Atenção, fãs do coach e escritor Paulo Vieira. Vocês vão saber agora como foi o lançamento do livro O Poder da Ação, aqui em Fortaleza. A jornalista Tatiana Lemos foi conferir de perto o evento. Mais de 2.000 pessoas estiveram no centro de eventos para prestigiar o lançamento do novo livro do presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, Paulo Vieira, que está em sua 4ª publicação. O Poder da Ação, no entanto, é o seu primeiro lançamento nacional pela editora Gente e um marco na carreira do Master Coach e escritor. Entre outras coisas, esse livro traz a súmula dos grandes resultados de qualquer pessoa. Ele é minha tese de doutorado, de pós-doutorado, e são ferramentas muito importantes, ferramentas práticas, aplicáveis e que eu estou lançando em todo o Brasil. É o meu primeiro livro que eu lanço no Brasil inteiro, então eu acredito que ele vai impactar muitas pessoas e esse é meu objetivo. O sucesso do lançamento colocou a publicação entre os 10 mais vendidos do país, de acordo com o ranking semanal da revista Veja. A vida é feita de ação. Nós nos conectamos com o presente através da ação, do comportamento. Então, eu digo, tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. E esse livro é para ensinar as pessoas a agirem e agirem certo, na direção de algo de valor, de algo benéfico, de algo produtivo, de algo valoroso para o mundo. Muitos livros já vendidos e você disse que parte dessa renda vai ser doada? 100% da minha parte, do que cabe a mim no livro, ele vai ser doado para instituições de caridade, focados mais em crianças, mas 100% do que cabe a mim vai ser doado. O lucro do livro que eu teria, todo ele vai ser doado. O evento contou ainda com a palestra do alpinista e consultor organizacional Rosier Alexandre, que voltou há pouco tempo de um grande desafio no Everest. Minha história de vida é a prova mais fiel de que a ação tem um poder muito grande. Um menininho que saiu lá da zona rural, da Caatinga sertaneja, mas cheio de sonhos e transformou esses sonhos num projeto de vida e através da ação conseguiu construir coisas bem audaciosas. Então, qualquer pessoa, independente de como ela está hoje, se ela está bem ou não está bem, isso não importa nada. Importa a ação que ela vai ter a partir de agora, de hoje para frente, para mudar a vida dela, transformar. A ação tem realmente um poder muito grande. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa, desta vez, foi feita na Livraria Saraiva do Iguatemi. O livro de autor estrangeiro mais vendido nesta semana em Fortaleza foi Floresta Encantada, de Johanna Basford. Na obra, ela propõe enigmas e uma nova técnica para acalmar os nervos. O desafio é encontrar símbolos ocultos. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi Vadim Mekon, da Saraiva, voltado para estudo, preparação e uso em provas e concursos públicos. E a publicação cearense mais vendida foi História do Ceará, de Ayrton de Farias. Esta 6ª edição enfoca da colonização até a questão indígena, fundação da vila, movimentos armados, escravidão e abolição. Na próxima segunda-feira será comemorado o Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e um dos santos mais queridos aqui do Nordeste. Nosso clipoema de hoje marca essa data com versos de Viva São Pedro, de Dalinha Catunda. A narração é de Soraya Santos. Hoje é dia de São Pedro, que já se chamou Simão. É ele quem fecha as festas nos festejos do sertão, onde o profano e o sagrado fazem a miscigenação. E o Papo Literário de hoje fica por aqui, desejando uma ótima festa de São Pedro para vocês. A gente volta no próximo sábado. Até lá!